Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Magda Faria e hoje eu vou mostrar para vocês essa peça. Esse americano retangular central em crochê, olha só. Essa peça ficou medindo 41 de comprimento por 33 de largura, tá? É um formato de retângulo. A gente faz primeiro um quadrado, que depois a gente transforma em retângulo, aumentando duas laterais, ok, pessoal? Eu tô amando trabalhar esse tipo de peça. Eu acho mais fácil porque a gente inicia em formato quadrado e depois transforma em retângulo. Eu acho mais fácil. Inclusive para ensinar, para compartilhar com vocês, tá, pessoal? Tô amando esse formato. Para tecer essa peça, eu vou utilizar o fio Barroco Maxicolor na cor 2012. Para o acabamento, eu vou utilizar o cordão Rabo de Rato na cor 0142. É um dourado lindo, tá? Olha só. Agulha soft número 3,5. 4. 2,5 para fazer acabamentos, tá? Tesoura para corte de fios e arremates e cola silicone líquida da Círculo para acabamentos, ok, pessoal? Então é isso, bora para nossa peça. Pessoal, nós vamos iniciar com o círculo mágico. Faz a volta do fio em 2 dedos e leva o fio lá para trás. Segura o encontro dos fios com o polegar e tira essa laçada dos 2 dedos. Nós ficamos com uma laçada inicial, olha só. Insere a agulha dentro dessa laçada e o fio que está lá atrás, passa por dentro dela. E já faz aqui uma correntinha. Mais 2, para fazer a vez do primeiro ponto alto. E agora, faz mais um ponto alto que a gente não vai finalizar, deixa sem finalizar na agulha. E um segundo ponto alto que a gente não vai finalizar, vai deixar sem finalizar na agulha. E aí sim finaliza os 3 juntos. Nós fizemos um puff. Faz 5 correntinhas. E novamente, um ponto alto. Não finaliza, deixa sem finalizar na agulha. Um segundo ponto alto, não finaliza, deixa sem finalizar na agulha. E um terceiro ponto alto que também não finaliza, deixa sem finalizar na agulha. E aí sim, fecha os 3 juntos, finaliza os 3 juntos. Novamente, 5 correntinhas. E aqui nós vamos fazer isso por mais 2 vezes, tá? Eu quero 4 pontos puff intercalados entre eles por 5 correntinhas. E fica assim. Agora pode puxar esse fio e apertar o nó mágico. Aqui para finalizar eu fiz 5 correntinhas. Venho no topo do primeiro ponto puff e fecho a carreira no topo dele com um ponto baixíssimo. E já vem para dentro desse próximo espacinho com um ponto baixíssimo. Agora, essa ponta de fio que ficou aqui, a gente pode fazer o acabamento dela. Vamos para a segunda carreira, então. Eu fiz no próximo espacinho um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. E vou fazer dentro desse espacinho mais 8 pontos altos, porque eu quero aqui um total de 9 pontos altos, e eu já tenho um que são as 3 correntinhas, então falta fazer 8, todos dentro desse espacinho, tá? E fica assim, 9 pontos altos dentro do espacinho. Agora, pessoal, sem fazer correntinha de intervalo, vamos pro próximo espacinho fazer a mesma coisa que nós fizemos nesse primeiro espacinho, tá? 9 pontos altos dentro dele. E aqui, para cada espacinho, é isso que nós vamos fazer, tá? 9 pontos altos dentro dele. Vamos pro próximo espacinho. 9 pontos altos dentro dele também. Para cada espacinho faz isso, tá? E sem correntinhas de intervalo, ok, pessoal? E fica desse jeito, 4 sequências, cada uma com 9 pontos altos,
e 100 correntinhas de intervalo entre elas, tá? Para fechar a carreira, eu fiz aqui o último ponto alto, venho na terceira correntinha inicial e fecho a carreira nela com um ponto baixíssimo. Olha só. Vamos para a próxima carreira. Sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, faz um ponto alto acima dele. No próximo, um ponto alto. No próximo, que é o quarto, 2 pontos altos. No próximo, que é o quinto, um ponto alto. No próximo, que é o sexto, 2 pontos altos. No próximo, que é o sétimo, um ponto alto. No oitavo, um ponto alto. E no nono, um ponto alto. Faz 3 correntinhas de intervalo, e é isso que nós vamos fazer para cada sequência de 9 pontos altos desta carreira, tá? Repetir o que nós fizemos nessa primeira sequência, tá? E sempre intercalar por 3 pontos altos, ok, pessoal? É só copiar para as outras sequências a mesmíssima coisa que nós fizemos juntos nessa primeira sequência, tá? E fica assim, olha só. Para finalizar, eu fiz 3 correntinhas. Eu vou desmanchar 2. 1, 2. Eu fiquei só com uma correntinha feita, olha só. Agora, laço o fio na agulha. Na terceira correntinha inicial, faz um meio ponto alto, que vai ficar deitado aqui. Vamos para a próxima carreira, então. Sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. Faz mais 3 pontos altos. E ainda nesse espaço, um segundo ponto alto. É como se fosse um V. Feito isso, faz 5 correntinhas. Pula 2 pontos altos à frente. E no terceiro, prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Pula 2 pontos altos à frente e no terceiro prende com um ponto baixo. 5 correntinhas. Pula 2 pontos altos à frente e no terceiro prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas e agora já é reiniciar a carreira, fazendo nesse próximo espacinho um V, como nós fizemos aqui no início. Olha só, aqui é só fazer um V agora. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, como nós fizemos aqui. Então, essa é a sequência para essa carreira, para essa lateral, tá? São 4 laterais. Para cada lateral, é isso que nós temos que fazer. Um V, 5 correntinhas, pula 2 pontos altos na carreira de base e no próximo, um ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 pontos altos na carreira de base, no próximo, prende com um ponto baixo. 5 correntinhas. Pula 2 pontos altos na carreira de base, no próximo, prende com ponto baixo, 5 correntinhas, e nesse intervalo reinicia a nossa sequência fazendo um V. Essa é a sequência para nossa lateral, ok, pessoal? Então, vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês, tá? E fica assim. Para finalizar a carreira, eu fiz 5 correntinhas, venho na terceira correntinha inicial e fecho a carreira nela com um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira, será 1, 2, 3, 4, a 5ª carreira, tá? Na próxima correntinha, faz um ponto baixíssimo nela. Na próxima também, um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha e nesse próximo espacinho, faz 9 pontos altos, todos dentro dele. Feitos esses 9 pontos altos, vem no próximo arquinho, na terceira correntinha, prende com um ponto baixíssimo. Olha só. Agora, faz 5 correntinhas,
Vamos pro próximo arquinho. Na terceira correntinha, prende com um ponto baixo. Olha só. Agora, faz 5 correntinhas. Vamos pro próximo arquinho, terceira correntinha dele, prende com um ponto baixo. Laça o fio na agulha e nesse próximo espacinho, faz dentro dele 9 pontos altos. Olha só. Nós chegamos no cantinho. Aqui tem 3 correntinhas. Na altura da segunda, faz um ponto baixo. E essa, pessoal, é a sequência que nós teremos que fazer para cada lateral, tá? Aqui na próxima lateral, é repetição do que nós fizemos juntos nessa primeira lateral, que é laçar o fio na agulha, no próximo espacinho fazer 9 pontos altos, como nós fizemos aqui no início, e seguir esta sequência até chegar aqui no cantinho. É isso que nós temos que fazer para cada lateral, tá? Nós fizemos uma juntos, faltam 3, vamos fazer as 3 que faltam, tá? E eu já volto com vocês. E fica assim, nós fizemos a 5ª carreira e vamos para a 6ª carreira. À frente, nós temos uma sequência de 9 pontos altos. No primeiro, faz um ponto baixo e mais 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, que é o quarto, 2 pontos altos. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2 pontos altos. No sétimo, um ponto alto. No oitavo, um ponto alto. E no nono, um ponto alto. À frente, na carreira de base, nós temos uma sequência de 5 correntinhas. Na altura da terceira, prende com um ponto baixo. Laça o fio na agulha. À frente, nós temos uma sequência de 9 pontos altos e nela nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa primeira sequência, tá? No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, 2 pontos altos. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2 pontos altos. No sétimo, um ponto alto. No oitavo, um ponto alto. E no nono, um ponto alto. Agora, faz 5 correntinhas e reinicia essa sequência na próxima lateral. Essa é a sequência que a gente tem que repetir para cada lateral, tá? Exatamente o que nós fizemos juntos nessa primeira lateral, ok, pessoal? São 4 laterais, nós fizemos uma juntos. Faltam 3. Vamos fazer, então, as 3 que faltam e eu já volto com vocês, tá? Pessoal, aí fica assim, olha só. Para finalizar a carreira, nós teríamos que fazer 5 correntinhas e na terceira correntinha inicial fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer 2 correntinhas, laçar o fio na agulha. Para iniciar a carreira, nós fizemos um ponto baixo e 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nessa última correntinha, faz um ponto meio alto. Pra gente ficar bem no meio aqui desse cantinho, tá? Como se fosse aqui na terceira correntinha das 5 que nós teríamos que fazer aqui. Então, vamos para a próxima carreira. É a 7ª carreira. Sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. E faz mais 3 correntinhas. E ainda no espaço, um segundo ponto alto.
E aqui já é repetição do que nós fizemos anteriormente, ok, pessoal? Nós estamos apenas em repetições. Essas duas sequências aqui de pontos altos são iguais a essas duas aqui. Agora, nós vamos trabalhar arquinhos e a forma de fazer é idêntica à forma como nós fizemos esses arquinhos aqui dos pés das sequências, tá? Então, nós vamos fazer aqui 5 correntinhas. Vamos pular 2 pontos altos à frente, lembrando que o primeiro é o ponto baixo e as duas correntinhas. Olha só aqui, ó, o início da carreira foi um ponto baixo e 2 correntinhas, equivale a um ponto alto, então tem que contar também. Então, conta ele, o próximo, e no terceiro, prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Pula 2 pontos altos à frente e no próximo, ponto baixo. 5 correntinhas. Pula 2 pontos altos à frente e no próximo, ponto baixo. Agora, para a gente ir de uma sequência para outra, nós vamos fazer 5 correntinhas. E vamos para a próxima sequência. Então, nós vamos pular os 2 últimos pontos altos da sequência onde nós estamos, um próximo ponto baixo do intervalo, e da próxima sequência nós vamos pular 2 pontos altos, tá? E prender no terceiro, olha só, isso aqui não é um ponto alto, isso aqui faz parte do arquinho da carreira de base, tá? Conta esse primeiro ponto alto, um segundo ponto alto e no terceiro prende com um ponto baixo. E agora já é repetição do que nós fizemos nessa primeira sequência. Vamos lá. Faz 5 correntinhas. Pula 2 pontos altos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. 5 correntinhas. Pula 2 pontos altos à frente, no próximo prende com um ponto baixo. 5 correntinhas. E no canto, são 5 correntinhas. Na altura da terceira, faz um V formado por um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. E esse V já é da próxima lateral, tá? Já é repetição. A sequência para essa carreira, pessoal, é essa aqui, olha só, tá? É o Vzinho no cantinho e as nossas sequências de 5 correntinhas. Dá ao todo aqui o Vzinho e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sequências de 5 correntinhas. É isso que nós temos que fazer para cada lateral, tá? Então, vamos fazer. E eu já volto com vocês, tá, pessoal? E fica assim, olha só. Para finalizar a carreira, eu fiz 5 correntinhas. Venho na terceira correntinha inicial e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira. Na próxima correntinha, faz um ponto baixíssimo. E na próxima, um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha. Nós estamos bem no cantinho, no topo de um V. Olha só. Nesse próximo espacinho, nós vamos fazer dentro dele 9 pontos altos, como a gente já vem fazendo anteriormente. A gente sempre faz 2 sequências de pontos altos, né? Olha só, olha aqui, aqui também. E a primeira sequência tem sempre 9 pontos altos. Então, vamos lá. Colocar nesse espacinho aqui 9 pontos altos. Pronto. Fica assim. No próximo arquinho, na altura da terceira correntinha, prende com um ponto baixo. Agora, faz 5 correntinhas. No próximo arquinho, à altura da terceira correntinha, um ponto baixo. Laço o fio na agulha e no próximo arquinho, que fica bem na metade da lateral, ele fica acima da divisão entre as sequências. Aqui tem uma sequência, aqui tem outra. Ele fica bem acima. Nesse arquinho, nós vamos fazer também 9 pontos altos, tá? Ficando assim. E no próximo arquinho, à altura da terceira correntinha, um ponto baixo. Faz 5 correntinhas.
No próximo arquinho, a altura da terceira correntinha, prende com um ponto baixo também. E nesse próximo arquinho, que já é o último, pessoal, a frente já é o canto, nós vamos colocar também 9 pontos altos dentro dele. Então, vamos lá. Ficando assim. Chegamos no cantinho, olha só. Aqui tem 3 correntinhas e na altura da segunda, prende com um ponto baixo. Então, essa é a sequência para as nossas laterais, ok, pessoal? É isso que nós temos que fazer para cada lateral, ok? Faltam 3, vamos fazer então as 3 que faltam e eu já volto com vocês, tá? E fica assim. A forma de finalizar a carreira é sempre a mesma, tá? É no primeiro ponto alto da carreira com um ponto baixíssimo. E agora, vamos para a próxima carreira, será a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona carreira. À frente tem uma sequência de 9 pontos altos. No primeiro, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Mais 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, que é o quarto, 2 pontos altos. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2 pontos altos. No sétimo, um ponto alto. No oitavo, um ponto alto. E no nono, um ponto alto. Isso aqui nunca muda, tá? A forma de fazer essas sequências que ficam juntas aqui de pontos altos, olha, aqui tem, aqui tem, aqui tem também, é sempre a mesma. A gente segue sempre em repetição. A única coisa que muda nessa peça é que, olha só, aqui é uma lateral. Isso aqui compõe uma lateral, são 4 laterais. Aqui é uma. Na primeira junção de sequências, 2 sequências juntas, né? Tem só uma seção aqui. Na segunda, são 2. E agora, nós vamos fazer 3. Essa é a única diferença, ok, pessoal? A forma de fazer não muda. A gente só faz sempre, vamos chamar de seção. Uma seção a mais, de 2 sequências de pontos altos a cada vez. Como se a gente aumentasse uma escadinha. Olha só, 1, 2, 3. Então, vamos lá, vamos fazer essa parte que tem 3 junções aqui de sequências de pontos altos. À frente, na terceira correntinha, na altura da terceira correntinha, faz um ponto baixo. Na próxima sequência, no primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, 2 pontos altos. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2 pontos altos. No sétimo, um ponto alto. No oitavo, um ponto alto. No nono, um ponto alto. Na altura da terceira correntinha à frente, ponto baixo. Próxima sequência, primeiro ponto alto. Segundo, ponto alto. Terceiro, ponto alto. Quarto, 2 pontos altos. Quinto, ponto alto. Sexto, 2 pontos altos. Sétimo, ponto alto. Oitavo, ponto alto. Nono, ponto alto. Agora, faz 5 correntinhas e reinicia essa sequência para cada lateral. É isso que a gente tem que fazer a cada lateral, ok, pessoal? Essa sequência que nós acabamos de fazer juntos. Então, vamos fazer as 3 laterais que faltam e eu já volto com vocês, tá? E fica assim. Para finalizar a carreira, a gente teria que fazer, como é cantinho, uma sequência de 5 correntinhas. A gente vai fazer só 2. Vai laçar o fio na agulha e na terceira correntinha inicial, a gente vai fazer um meio ponto alto, que vai ficar deitado aqui. Pronto, vamos para a próxima carreira, então. Sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto, faz 3 correntinhas de intervalo e um segundo ponto alto, tudo junto, no espaço.
formando o V. Faz 5 correntinhas. À frente, na nossa sequência de pontos altos, pula 2 e no terceiro faz um ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 pontos altos e no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 no próximo ponto baixo. 5 correntinhas. E agora, nós vamos pular os 2 pontos altos à frente, o ponto baixo do intervalo e os 2 primeiros pontos altos da primeira sequência. E no seguinte aqui, na próxima sequência, o terceiro, faz um ponto baixo nele. Faz 5 correntinhas, pula 2 pontos na carreira de base no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 pontos e no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente, o ponto baixo do intervalo e mais 2 pontos altos da próxima sequência de pontos altos, e no seguinte, que seria o terceiro dessa próxima sequência, faz um ponto baixo nele. 5 correntinhas, pula 2 pontos e no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 pontos e no próximo ponto baixo. 5 correntinhas. À frente é bem o cantinho, tá? E aqui já é repetição. A gente faz na altura da terceira correntinha um V, como nós fizemos aqui no início, olha só. Então, pessoal, a sequência para esta carreira é essa, ok? Aqui no cantinho, Vzinho, como nós fizemos aqui. E para a lateral, só sequências de 5 correntinhas e prender com um ponto baixo, como nós fizemos juntos aqui. Então, é isso que nós temos que fazer para cada lateral, são 4, nós fizemos uma, faltam 3. Vamos fazer, então, essas 3 que faltam, tá? E eu já volto com vocês. E fica assim. Para finalizar a carreira, eu vim na terceira correntinha inicial e fechei a carreira com um ponto baixíssimo nela, como nós fizemos anteriormente, tá? E agora nós vamos para a próxima carreira. Pessoal, a forma de fazer a próxima carreira é semelhante ao que a gente já vem fazendo, tá? Não tem segredo, na dúvida, se achar que não tá dando conta, se tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo, ver para trás como a gente fez, tá? Como nós trabalhamos juntos aí, que eu tenho certeza que vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos para a próxima carreira. Nós estamos acima de um Vzinho. Na primeira correntinha do cantinho, faz um ponto baixíssimo, na segunda, um ponto baixíssimo. Laça o fio na agulha. Nesse próximo intervalo formado por 5 correntinhas, nós vamos fazer dentro dele 9 pontos altos, como a gente já vem fazendo, é tudo repetição, né? Vamos lá, 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, vem na próxima sequência de correntinhas, na altura da terceira faz um ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Na próxima sequência de correntinhas, na altura da terceira, ponto baixo. Laça o fio na agulha. Próxima sequência de correntinhas, 9 pontos altos nela. Próxima sequência de correntinhas, altura da terceira, ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Próxima sequência de correntinhas, altura da terceira, ponto baixo nela. Laça o fio na agulha. Na próxima sequência de correntinhas, 9 pontos altos dentro dela. Feito isso, próxima sequência de correntinhas, altura da terceira, ponto baixo nela. Faz 5 correntinhas. Próxima sequência de correntinhas, altura da terceira, ponto baixo. Laça o fio na agulha. Próxima sequência de 5 correntinhas, 9 pontos altos dentro dela. Feito isso, chegamos no cantinho. Aqui no cantinho tem 3 correntinhas. Na altura da segunda, ponto baixo. E essa é a sequência que nós temos que fazer para cada lateral, ok, pessoal?
Vamos então fazer as 3 laterais que faltam e eu já volto com vocês, tá? Pessoal, e fica assim. Vamos para a próxima carreira. Vamos lá. A frente é uma sequência de pontos altos, de 9 pontos altos. No primeiro, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, que com esse primeiro ponto baixo farão a vez do primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, que é o segundo, um ponto alto, e essa sequência a gente já vem repetindo, tá? A gente já conhece ela, né, pessoal? No terceiro, ponto alto. No quarto, 2 pontos altos. É exatamente o que a gente já fez anteriormente. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2 pontos altos. No sétimo, ponto alto. No oitavo, ponto alto. E no nono, ponto alto. A frente é uma sequência de 5 correntinhas na altura da terceira, ponto baixo. E para cada sequência de 9 pontos altos e de 5 correntinhas, é isso que a gente vai fazer, tá? Na sequência, é só fazer a mesmíssima coisa que nós fizemos aqui. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, 2 pontos altos. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2. No sétimo, 1. No oitavo, 1. No nono, 1. E na sequência de correntinhas na altura da terceira, um ponto baixo. Ficando assim, pessoal, olha só. Aqui pro cantinho, a gente faz 5 correntinhas e fica assim. São sequências de pontos altos somente, e aqui no cantinho, 5 correntinhas. Essa é a sequência que a gente tem que fazer para essa carreira, tá? Para cada lateral desta carreira, ok, pessoal? Lembrando que é repetição do que a gente já vem fazendo anteriormente, né? E isso facilita bastante pra gente. Então, vamos finalizar as 3 laterais que faltam e eu já volto com vocês, tá? E fica assim. Pessoal, até agora a gente vem trabalhando em carreiras circulares. E agora nós vamos parar de trabalhar em carreiras circulares, tá? Nós vamos passar a trabalhar 2 laterais para chegar no formato de retângulo. Até agora nós trabalhamos em formato quadrado. E eu quero transformar esse formato de quadrado para formato de retângulo. Então, nós vamos trabalhar 2 laterais, vamos aumentar 2 laterais e aumentando estas 2 laterais, a gente chega em formato de retângulo, tá? Então, nós vamos passar a trabalhar só uma lateral, nós vamos aumentar esta lateral e depois esta lateral aqui. Nós vamos fazer essa lateral juntos, o passo a passo todos juntos, e aí depois é só vir para esta outra lateral aqui e fazer aqui exatamente a mesma coisa que nós fizemos juntos nessa lateral de cá. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Para finalizar a carreira, faz 2 correntinhas, laça o fio na agulha e na terceira correntinha inicial faz um meio ponto alto. Agora, faz 5 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente e no terceiro faz um ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente e no terceiro faz ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas, pula 2 no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula os 2 pontos altos à frente, o ponto baixo do intervalo e 2 pontos altos à frente. E no terceiro, ponto baixo, como a gente já vem fazendo, tá? Faz 5 correntinhas, pula 2 à frente e no próximo, ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 altos à frente e no próximo, ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 altos à frente, o ponto baixo do intervalo, 2 altos da outra sequência e no terceiro da outra sequência, ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 altos à frente no próximo ponto baixo, 5 correntinhas, 2 altos à frente no próximo ponto baixo. 5 correntinhas,
Pula 2 altos à frente, o baixo do intervalo e os 2 primeiros da próxima sequência e no terceiro da próxima sequência, ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 altos à frente no próximo ponto baixo, 5 correntinhas, pula 2 altos à frente no próximo ponto baixo, no cantinho faz 3 correntinhas e na terceira correntinha do canto aqui, um meio ponto alto. Percebam, pessoal, que nós iniciamos o aumento da lateral, olha só. Então, pessoal, esses arcos aqui a gente fez no lado direito da peça, a gente não virou a peça, tá? Então, agora nós vamos virar a peça. Não é mais carreiras circulares, é carreiras indo e vindo, tá? Acima desse meio ponto alto que a gente está, insere a agulha no topo dele e faz aqui um ponto baixo, mais 2 correntinhas para um primeiro ponto alto. E dentro desse próximo espaço, faz mais 4 pontos altos. Na próxima sequência de correntinhas, na altura da terceira, faz um ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Próxima sequência de correntinhas, altura da terceira, ponto baixo. Laça o fio na agulha. Próxima sequência de correntinhas é a do topo do intervalo, acima do ponto baixo aqui da divisão, 9 pontos altos dentro dela. Feito isso, próxima sequência de correntinhas, altura da terceira, ponto baixo nela. Faz 5 correntinhas. Próxima sequência de correntinhas, na altura da terceira, ponto baixo nela. Laça o fio na agulha. Próxima sequência de correntinhas fica acima do ponto baixo, olha só, da carreira de base, 9 pontos altos dentro dela. Feito isso, próxima sequência de correntinhas, altura da terceira, ponto baixo nela. Chegamos aqui quase no cantinho, faz 5 correntinhas. Próxima sequência de correntinhas é a anterior à do cantinho, altura da terceira, ponto baixo nela. Agora, laça o fio na agulha e bem aqui no cantinho, já não é canto mais, é lateral, né? Faz 4 pontos altos. Faz 3 correntinhas. E bem aqui na lateral, depois do pé do quarto ponto alto que nós fizemos aqui, prende com um ponto baixíssimo. É isso mesmo, tá? Ficou como se fosse 5 pontos altos, mas o último são 3 correntinhas. Agora, caminha em pontos baixíssimos até o próximo ponto baixo. Nós estamos bem no topo de um ponto baixo, olha só. Agora, faz 3 correntinhas. Nós estamos trabalhando pelo avesso, nós não viramos o trabalho ainda, tá? Feitas as 3 correntinhas, pessoal, a gente vai virar o trabalho. Nós estávamos trabalhando aqui no avesso, tá? Vamos levar ele de volta para o lado direito, vamos virar ele. Aqui no topo desse último ponto alto, insere a agulha, pega essa laçada e passa aqui dentro. Olha só. Agora, laça o fio na agulha e nesse próximo espacinho do cantinho aqui, olha só. Pegando tudo aqui, a gente vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos. À frente, nós temos essa sequência onde nós fizemos 4 pontos altos e 3 correntinhas bem para a lateral aqui, para fechar a lateral. Nesse espaço formado por essas 3 correntinhas, nós vamos fazer 5 pontos altos dentro desse espacinho, isso mesmo. E fica assim.
Olha só. Nós fizemos aqui 4 pontos altos e aqui 5 pontos altos. Agora, faz uma correntinha, ainda no espaço, um ponto alto. No próximo ponto alto, 2 pontos altos nele. No próximo ponto alto, 2 pontos altos nele. No próximo ponto, 2 pontos altos nele. E no próximo ponto, 2 pontos altos nele. A frente é uma sequência de correntinhas na altura da terceira, ponto baixo. Nós formamos o canto, pessoal, olha só. Continuando. Laço o fio na agulha. A frente é uma sequência de pontos altos. No primeiro, um ponto alto. No segundo, ponto alto. No terceiro, ponto alto. No quarto, 2 pontos altos. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2 pontos altos. No sétimo, ponto alto. No oitavo, ponto alto. No nono, ponto alto. A frente na sequência de correntinhas na altura da terceira, ponto baixo. Laço o fio na agulha. Na próxima sequência, a mesma coisa. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto, 2 pontos altos, quinto ponto alto, sexto, 2 pontos altos, sétimo ponto alto, oitavo ponto alto, nono ponto alto. Sequência de correntinhas à frente, na altura da terceira, ponto baixo. Próxima sequência de pontos altos, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto, 2 pontos altos, quinto ponto alto, sexto, 2 pontos altos, sétimo ponto alto, oitavo ponto alto, nono ponto alto. Sequência de correntinhas à frente, altura da terceira, ponto baixo. Chegamos novamente na lateral. No primeiro ponto alto, faz 2 pontos altos. No segundo, também 2 pontos altos. No terceiro, 2 pontos altos. No quarto, 2 pontos altos. Bem aqui no cantinho, antes do último ponto, um ponto alto. Faz uma correntinha e nesse último ponto da lateral, faz 5 pontos altos dentro dele. E assim a gente vai virando o trabalho. Mas não pro avesso, a gente vai formando aqui como se fosse um canto. 5 pontos altos aqui dentro. No próximo espacinho, que é esse aqui, 4 pontos altos aqui. À frente, na próxima sequência de pontos altos, no topo do primeiro, prende com um ponto baixíssimo. E fica assim, pessoal, olha só. Fica assim. Virar um pouco o celular para ficar mais visualizável, mas é assim mesmo, tá? Depois a gente ainda vai trabalhar uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Então, pessoal, agora é trabalhar a outra lateral exatamente da mesma forma como nós trabalhamos essa lateral aqui, tá? Aqui nós vamos cortar o fio, fazer um acabamento bem bonitinho para ficar bem escondidinho nele.
pode cortar o fio. Para o acabamento, eu gosto de utilizar uma agulha de numeração menor, pode ser a 2,5. Puxa o fio todo para fora, dá uma apertadinha, leva o trabalho pro avesso. No topo do ponto de trás, insere a agulha no topo dele, pega o fio e traz para cá. Traz aqui pro nosso lado. Olha só. Aqui eu gosto de desmembrar o fio, fazer 2 pontas. Em qualquer ponto, eu passo uma das pontas para elas ficarem separadas e faço um nó. Pode ser até 2, sem apertar, tá? Pode repuxar. Novamente, pega as 2 pontas e trago mais para trás, tá? Pode ser em qualquer ponto aqui. Separo novamente em 2 e passo em outra laçada, para separar elas de novo. E dou mais 2 nós aqui. Pode ser 3, se vocês não confiarem, não tem problema, tá? Ó, vamos fazer 3. Só para vocês verem que continua delicado o trabalho. Pode apertar bem esse terceiro. E aqui eu gosto de pingar, pessoal, uma gotinha de cola. Corta aqui bem rente, não precisa deixar pontinha. Corta rente. E pinga aqui 2 gotinhas de cola. Eu gosto da cola silicone líquida da Círculo, olha só. Pinga ali 2 gotinhas, não mais, tá? Sem excesso. E pronto. Isso aqui nunca mais desmancha, tá, pessoal? Para iniciar a outra lateral, pessoal, que é do lado de cá, é uma de cá e uma de cá, para fazer o formato de retângulo, tá? A gente leva o trabalho novamente pro lado direito. Vira ele pro lado direito. Aqui no cantinho, na altura da terceira correntinha, a gente laça o fio. Eu só vou mostrar pra vocês onde inicia, tá? Laça aqui o fio. Essa ponta que ficar, depois a gente esconde, né? À medida que for fazendo a trama, a gente esconde ela. E como a gente vai esconder essa ponta na trama, pode dar só 2 laçadas aqui, 2 nós aqui. E agora, pessoal, é só fazer para essa lateral aqui exatamente a mesma coisa que nós fizemos nessa lateral do lado de cá. Exatamente a mesmíssima coisa, tá? Volta o vídeo pro ponto onde a gente iniciou essa lateral, essa de cá, e é só fazer para essa lateral aqui exatamente a mesma coisa que nós fizemos juntos, ok? E bora fazer juntos a primeira carreira para ficar ainda mais fácil, né, pessoal? Vamos lá. Pessoal, essa minutagem dessa parte de aumento de laterais, que é essa que nós fizemos juntos agora aqui, ó, eu vou deixar abaixo na descrição. O que que é a minutagem? Vocês clicam lá nos minutos que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Eu vou deixar explicadinho lá, tá? Vai lá em minutagem do aumento da lateral. Clique nos minutos que eu vou deixar em azul lá e vocês serão levados exatamente ao ponto onde a gente faz o aumento dessa lateral, para não precisar procurar no vídeo, tá? Então, vem aqui abaixo na descrição, eu vou deixar aqui abaixo na descrição essa minutagem dessa parte do aumento dessa lateral, para vocês fazerem igualzinho nessa lateral aqui. Aqui eu tento fazer o mais fácil possível para vocês, ok, pessoal? Vamos fazer só o início juntos para facilitar ainda mais para vocês. Só um pouquinho do início. Então, vamos lá. Aqui nós laçamos o fio, essa ponta vai ficar. Quando vocês forem fazer alguma sequência de pontos altos, esconde ela nessa sequência de pontos altos, tá? Pode ser do lado de cá, não tem problema. Então, deixa ela em espera aqui para quando vocês forem fazer alguma sequência de pontos altos, poder esconder ela nessa sequência. Vamos lá. Lacei aqui o fio, subo 5 correntinhas aqui, sem repuxar, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pula 2 pontos altos à frente no terceiro ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Pula 2 no próximo ponto baixo. 5 correntinhas.
pula 2 no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 à frente, o baixo, 2 da outra sequência e no terceiro da outra sequência, ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 à frente, o baixo e 2 na próxima sequência e no terceiro ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 à frente no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 à frente no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 à frente, o baixo e os 2 primeiros da próxima sequência e no terceiro da próxima sequência, ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 à frente no próximo ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 à frente no próximo ponto baixo. No cantinho, faz 3 correntinhas e na terceira correntinha do canto aqui, um meio ponto alto. Tá do mesmo jeitinho que nós fizemos o aumento aqui para outra lateral, ok, pessoal? Só para vocês verem que é igualzinho e verem aqui o início, tá? Agora é só virar o trabalho e seguir o vídeo do aumento dessa lateral, ok, pessoal? Então, vamos finalizar o aumento dessa lateral que a gente tá. São só essas duas laterais que a gente aumenta, tá? Vamos finalizar essa que tá faltando e eu já volto com vocês, tá? Pronto, os nossos aumentos de lateral, das duas laterais, estão prontos. Olha só. E agora, nós vamos trocar de agulha, pessoal. Nós vamos passar a trabalhar com a agulha de numeração 4, tá? Olha só. Agulha de numeração 4. Acima desse ponto que eu estou, eu subo uma correntinha e faço aqui um ponto baixo. No próximo ponto alto, pegando somente a laçada de trás, tem uma na frente e tem uma atrás. É a de trás, faz um ponto baixo. E é isso que nós vamos fazer ponto por ponto para essa carreira, ok, pessoal? Exceto nos pontos baixos dos intervalos entre sequências. Para cada ponto, laçada de trás, um ponto baixo. Olha só. No intervalo tem um ponto baixo, a gente pula ele e já vai para o primeiro próximo ponto alto da sequência, ó. Deixa o baixo do intervalo sem fazer. E é isso, pessoal, tá? Quando chegar no cantinho tem uma correntinha. Nessa correntinha, a gente volta, ok? Chegamos aqui no cantinho, aqui tem uma correntinha, e nessa correntinha a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Só isso, tá? E agora é continuar o que a gente já vem fazendo. Para cada ponto alto, um ponto baixo. Lembrando só de pular os pontos baixos do intervalo, dos intervalos, olha só. Ponto por ponto, laçada de trás, ponto baixo. No intervalo, é um ponto baixo, pula ele, e é isso. É isso que nós temos que fazer para essa carreira, ok, pessoal? Quando for cantinho, faz como nós fizemos aqui, tá? Então, vamos finalizar essa sequência e eu já volto com vocês. E fica assim, pessoal, olha só, a nossa peça já está quase pronta, falta só o acabamento. Pessoal, para o acabamento, eu vou utilizar o fio rabo de rato da Círculo, olha só. Esse que eu vou utilizar tem espessura de 1 milímetro, tá? E a cor dele é a dourado 0142. Vamos abrir um para vocês verem como é. Olha só. Olha o brilho dele, gente. Rabo de rato da Círculo, viu? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de iniciar no pé de algum bico, de alguma sequência. Eu acho que fica mais visualizável que iniciar no topo de algum bico, tá? Então, vamos lá.
Vem em qualquer sequência aqui, no pé da sequência, vamos escolher aqui, ó. Aqui no pé da sequência, insere a agulha, pega o fio dobradinho, ele está dobrado, traz pra frente. E já faz aqui, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, no pé do topo do ponto. Volta lá atrás e dá um nó só aqui, tá? Só um. Sem repuxar muito. Agora, vamos ponto por ponto, fazer pontos baixíssimos abaixo do topo do ponto. Olha só. É muito fácil, a ponta tá lá, olha só. Depois a gente vai fazer um acabamento bem bonito pra ela. E é isso, pessoal, ponto por ponto. Quando chegar aqui no intervalo entre sequências, a gente vem no ponto baixo da carreira de base, insere a agulha no topo dele e depois no topo do próximo ponto da sequência e fecha o ponto. Olha só. Vamos fazer mais. Próximo ponto, ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo para cada ponto. Chegamos no cantinho, aqui nós fizemos um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Nessa correntinha, a gente faz um ponto baixo, uma correntinha, duas correntinhas e um ponto baixo. Cria como se fosse o efeito de um ponto picô, olha só. E agora é só continuar como a gente já vem fazendo, tá? Para cada ponto baixo, um ponto baixíssimo, ok, pessoal? É isso que nós temos que fazer, tá? Por toda a volta. Para fazer esse acabamento, também pode utilizar o fio Encanto, inclusive pode utilizar o fio Encanto Slim, que é mais fino. Utiliza 2 cabos, tá? Pode fazer aí com o fio Encanto, com o fio Amigurumi, pode fazer o acabamento com o fio Charme, com o fio One, com o fio Duna, com o fio Cleia, utilizando 2 cabos, 4 cabos, fica a critério de vocês, tá? O fio Lisa também fica muito lindo aqui, ok, pessoal? E o rabo de rato tem outras cores. Essa cor que eu utilizei aqui é a 0142. Inclusive, esse rabo de rato tem outras cores, tá? Fica a critério de vocês, ok, pessoal? Essa peça ficou medindo 41 de comprimento por 33 de largura. O peso eu vou deixar abaixo depois na descrição, tá? E é isso, pessoal, está finalizada a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente eu espero que vocês façam. Se fizer e quiser me mostrar, eu vou deixar o meu Instagram abaixo aqui na descrição. O meu Instagram é Crochês Magda Faria, tá? Eu vou ficar muito feliz em ter vocês também lá comigo, tá? Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima peça.